A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Hoje nós estamos com o último vídeo que trata de Jerusalém, o esplendor e a queda. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já havíamos falado sobre Jerusalém, sobre os templos e sobre duas das quedas de Jerusalém. Falamos sobre a primeira destruição diante dos babilônios e falamos da segunda destruição diante dos romanos. Hoje nós vamos falar sobre um terceiro caso, que é a expulsão dos judeus de Jerusalém e as transformações que aconteceram logo em seguida. Esta história acontece entre os anos de 132 a 135 depois de Cristo. Lembrem-se que a queda de Jerusalém aconteceu em 70 depois de Cristo. Em outras palavras, alguns anos depois, algum meio século depois da queda de Jerusalém. A revolta aconteceu quando o comando romano na região era feita por Sexto Júlio Severo e ele estava sob as ordens do imperador Adriano. E isto vai acontecer quando Simão Bar Corba ou Cosiva ele faz uma revolta, uma rebelião contra o poderio romano. O papel, o significado de Bar Corba é bem controverso. Algumas pessoas consideram-no um herói, alguém que tentou unir o povo, livrando o povo judeu dos romanos, desse domínio romano que já estava acontecendo há uns 60, quase 70 anos. Outros achavam que ele tinha ilusão messiânica de grandeza. Por isso, quando o líder do Sinédrio em Usha apoia Bar Corba, lhe muda o nome de tal maneira que o significado do seu nome, Bar Corba, quer dizer filho da estrela, acreditando sim que ele era o Messias. Aquiba era um líder do Sinédrio nesta cidade de Usha. Sinédrio era um local de reunião dos judeus. Alguns não entendiam que ele era o Messias, mas que ele era, sim, um mentiroso. Então, o seu nome não era Bar Corba, mas Bar Cosiva, ou seja, filho da mentira. Ele achava, então, Aquiba achava, então, que este homem, Bar Corba, era um Messias, era alguém que viria para libertar os judeus. Capitaneados por Bar Corba, os revoltosos se moviam contra os romanos. Mais especificamente, eles centravam as suas ações numa comunidade de gente romana que era descendente da 15ª Legião Romana, ou seja, dos veteranos da 15ª Legião. O que acontece aqui é o seguinte: os romanos, depois de prestarem serviço militar, depois de estarem numa legião, conquistando um local ou fazendo guerras, ganhando guerras, eles eram aposentados e, como prêmio das suas ações, eles ganhavam terras. E estas terras eram dadas nos lugares onde eles conquistavam. Então, aqui eles estavam sediados nas terras judias
exatamente formando uma comunidade de gentil, porque eles haviam ganho estas terras pelas guerras que haviam sido feitas. Então, esta legião estava estabelecida em Emaús desde aproximadamente 71, ou seja, logo após a guerra dos romanos contra os judeus. Eles atacavam os romanos, confiscavam cereais, recrutavam compulsoriamente pessoas do povo, assim como aconteceu na Primeira Guerra Judaico-Romana. Ele assume a liderança, expulsa as tropas, toma Jerusalém e ali ele se proclama independente, ele se proclama libertador e ele manda cunhar moeda festejando isso. Escrita nesta moeda estava: primeiro ano da libertação de Jerusalém, primeiro ano da redenção de Israel. Os romanos, então, retomam este local, Roma, e expulsam-nos dali. Então, há uma reação romana. Os romanos retomam o controle, expulsam-no e ele vai ficar numa cidade chamada Betar ou Batir. Esta cidade de Betar ou Batir, ela fica mais ou menos a 5 quilômetros de Jerusalém. Ali ele reside até 135, quando então ele é morto. Se o amado observar, então nós vemos aqui Jerusalém e a cidade de Betar aqui embaixo, bem pertinho de Jerusalém, mais ou menos uns 5 quilômetros. Uma vez que os romanos retomam Jerusalém, o imperador Adriano, que era o imperador da época, nós havíamos visto, ele, em represália a tudo aquilo que havia sido feito, ele manda destruir o resto que havia ficado da cidade e reedifica no lugar uma cidade de cunho grego, uma cidade helênica no lugar. E muda o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina, que era a capital. E no local onde antes estava o templo ficava aqui, ele estava destruído, o templo havia sido todo destruído. Neste lugar, Adriano manda construir um templo para Júpiter Capitolino. Então, o templo de Júpiter ficou em cima do lugar onde era o templo sagrado dos judeus. Os judeus, então, foram proibidos de viver próximos a Jerusalém, eles foram expulsos, a circuncisão foi considerada uma mutilação, eles associavam a circuncisão com a castração, e o ensino da Torá foi proibido, assim como toda a ordenação de novos rabinos. E o que acontece lá no Templo do Monte, lá em Jerusalém? Neste local foi construído pelo califa Abd-al-Malek ibn Marune. Em mais ou menos 685, eles iniciam a construção da chamada Cúpula Dourada. E a conclusão se deu alguns anos mais tarde, em 691. A Cúpula Dourada é a que existe até hoje, colocada no monte do templo. Aqui, uma foto onde eles construíram ao lado da pedra, eles deixaram a pedra aqui,
Nós já vamos explicar esse local que é sagrado para eles, e aqui em volta toda a construção. Então, é como se você estivesse olhando a pedra aqui e em volta toda a construção. A fotografia foi tirada de cima. E aqui a chamada cúpula dourada, ou também denominado domo da rocha, por causa desta rocha aqui. Por fora, ela é assim. O desenho dela é desse jeito e a fotografia interna da rocha é esta aqui. Do lado do domo da rocha também foi construído mais um edifício. Foi construído ali a mesquita Al-Aqsa, que é esta mesquita aqui. E aqui a gente está vendo as duas no Monte do Templo. Está ela aqui, o domo da rocha, e a mesquita do ladinho. O que acontece aqui com a mesquita e com o domo? A tradução de mesquita Al-Aqsa quer dizer mesquita distante. E ele vai rememorar uma passagem do Alcorão. No Alcorão está escrito que o profeta Maomé, ele vai descer de Meca, ele vai sair de Meca e vai para uma mesquita distante, Al-Masjid Al-Aqsa. Esta mesquita é a mesquita que foi construída em Jerusalém, no Monte do Templo. Isso não está escrito no Alcorão, mas é o que a tradição deles diz, que o local era o Monte do Templo em Jerusalém. A mesquita e o Domo da Rocha foram construídas pelo mesmo califa. Maomé, ele vai, neste ponto, ascender ao céu e lá ele dialoga com os profetas, inclusive com Moisés, antes de se encontrar com Deus. Então, este é o ponto de ascensão de Maomé, é o ponto da rocha, por isso que ali é local sagrado. A mesquita sofre uma destruição em 748 por um terremoto, por um abalo sísmico. Ela foi reconstruída pelo califa Al-Mansur al-Mahdi e em 1033 um novo abalo danifica de novo a estrutura e ela foi recuperada pelo califa Ali Azair. Durante todo o reino de Jerusalém, depois quando ela é tomada pelos cavaleiros e quando ocorrem as cruzadas, Jerusalém é retomada dos muçulmanos e se instala o reino de Jerusalém. Então, neste local, ele serviu de quartel-general para os cavaleiros templários. Mais tarde, quando caiu o reino de Jerusalém, os cruzados perdem Jerusalém, ela foi conquistada por Saladino, alguns anos mais tarde, quando caiu o reino. E desde então, nós temos no Monte do Templo, não mais o Templo de Salomão, Templo de Herodes, agora nós vamos ter a mesquita e o Domo da Rocha. Amém, amados? Bons estudos!